está oficialmente aberta. Hoje, dia 16 de abril de 2026, você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você está adquirindo mais do que um bar, está adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque ontem eu fui e me nutri com aquela deliciosa feijoada, aquela que tem aquela réstia mágica de coentro por cima, e me hidratei com uma mais deliciosa ainda, geladinha. Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante essa aula. Muito obrigado. É isso aí, gente. Regressamos ao estudo deste livro aqui, Os Exilados de Capela, ou da Capela do grande Edgar Armond, e finalmente chegamos à última família, a última das 13 famílias dinásticas, a família que muitos chamam de Rothschild. Eu vou pronunciar Rothschild, mais próximo do alemão, Rothschild, ok? E durante esse estudo, principalmente das famílias, nós vimos muitas coincidências. Coincidência demais, meu. Coincidência sem fim. Eu vou dar um exemplo de coincidência baseado nisso, que os Rothschild são os banqueiros, é uma família que lida com o sistema bancário mundial. E vocês vão entender onde eu quero chegar. Primeira coincidência. Os judeus saem do leste europeu, muitos da Polônia, e vão para os Estados Unidos da América. Coincidência. Bom, primeira coincidência. Eles vão para o lugar onde eles vão investir em várias áreas, dentre elas na indústria cinematográfica. A indústria cinematográfica norte-americana foi praticamente criada pelos judeus que migraram para lá e foram para onde? Para um distrito chamado Hollywood, a Madeira Sagrada. Sim, o distrito de onde? De Los Angeles, a cidade dos anjos, que fica onde? No estado da Califórnia, que é dedicado, cujo nome é uma homenagem à deusa Kali. Muitos dizem, não, esse nome foi inventado do nada. Não, não. Não chega de tanta coincidência. Eu vou, mais para frente eu farei um programa só sobre esse nome Califórnia e a relação desse estado com a deusa Kali. Ok? Mais coincidência. Mais coincidência. Quando esse pessoal chegou do leste europeu, na América, eles praticamente não falavam inglês. Ou o pouco que conseguiam falar, falavam com aquele sotaque que vocês já imaginam, meu. Não dá para entender nada. E qual que é a coincidência nisso? É que os primórdios do cinema se deu com o quê? Com o cinema mudo. Eles não precisavam falar, só precisavam ter expressão, gestos, mas não precisavam falar, o que foi benéfico para eles, que pouco ou nada. E aí, claro,
com o desenvolvimento da colônia judaica nos Estados Unidos. Eles foram desenvolvendo o idioma norte-americano, o inglês, no caso o inglês norte-americano e não o inglês britânico. E aí o cinema migra. A partir desse momento ele migra do cinema mudo para o cinema falado. A partir do momento que eles conseguiam se comunicar com as pessoas de um modo compreensível, de preferência sem o sotaque, que ia ficar muito estranho. Ficaria muito estranho mesmo. Mas vamos lá, vamos para o texto de hoje. Conversaremos mais sobre coincidências na sequência. Em 2 de fevereiro de 2021, no India Times, publicado foi o artigo de autoria de Rishab Banerjee, alcunhado de "Estas são as 13 famílias do mundo que aparentemente controlam tudo, da política ao terrorismo". 13. A linhagem Rothschild. Em 9 de março de 2024, na BBC News Brasil, publicado foi o artigo de autoria de Ângel Bermudes, alcunhado de "Qual a origem da fortuna dos Rothschild, a lendária dinastia de banqueiros europeus?". Lembra de dinastia de banqueiros europeus, que é que financiou o início da indústria cinematográfica norte-americana e financia até hoje os banqueiros europeus, os banqueiros judeus. Lembre-se que o nome Rothschild é oriundo de um sinal vermelho, Roth é vermelho e Schild, sinal. Rothschild é sinal vermelho, que distinguia a casa ocupada por um dos antepassados de Mayer em Judengasse, o gueto judeu de Frankfurt. Ou seja, essa, que é uma das famílias mais poderosas do mundo, não existe oficialmente. Para um melhor entendimento, assista ao programa Os Exilados de Capelas, 13 Famílias Dinásticas, Linhagem Kennedy, cujo link está na descrição. É estranho isso, por que não existe oficialmente? Porque não é o nome dela. Isso que igual a família Kennedy, não era o nome deles, era um apelido que eles incorporaram ao nome. Há sempre aquela coisa da mudança de nome. Você pega Cristo, por exemplo. Isso é misticismo. Cristo mudava o nome dos apóstolos. Eles tinham um nome, ia para outro. Por exemplo, Mateus, de onde é oriundo o meu nome, o apóstolo Mateus, aquele apóstolo que eles chamam de Mateus, antes chamava Levi. Depois ele mudou. Então, dentro do misticismo tem essa coisa da mudança de nome. Ou seja, a mudança de nome se dá quando se passa por uma iniciação. Quando muda o nome, ou seja, é um código de que aquele cidadão já foi iniciado. Vou dar só um exemplo, saindo um pouco aqui. Os Beatles, por exemplo, em 1967, eles adquiriram uma nova alcunha. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Não eram mais os Beatles. Ou seja, eles usaram essa coisa, eles mudaram de nome. Ou seja, eles criaram um código, que agora não é mais uma mera banda de rock. É uma banda de iniciados. Eles estavam iniciados no misticismo e por isso mudaram de nome. De Beatles para Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. O Clube dos Corações Solitários do Sargento Pimenta. Ou seja, era um código. Claro, eles continuaram se chamando Beatles, mas dentro do misticismo eles passaram um código para as pessoas falarem: nós somos iniciados. E outra coisa curiosa, que eu li aqui o bairro Judengasse, essa coisa de bairro, de gueto, é uma coisa que hoje já está um pouco mais espalhada. Mas, por exemplo, antigamente era uma forma dos imigrantes sobreviverem. Tanto é que aqui em São Paulo sofreu uma migração muito forte. Por exemplo, a colônia italiana, eles chamam de colônia. Essa colônia italiana foi para Moca. Ficou na Moca. Por quê? Porque precisava de um local com preço adequado. Eles não tinham propriedade nenhuma, teriam que alugar, e trabalho. Precisaria ter trabalho e um preço ao qual o salário
oriundo desse trabalho pudesse pagar, e assim as famílias sobreviveriam. Tanto é que eles falavam, o idioma, o sotaque, a Moca teve um sotaque muito forte, agora já se perdeu. Mas era um período que eles falavam muito italiano entre eles. E é a forma de você sobreviver. Por quê? Porque você tem uma dor aqui, se você está isolado, é mais difícil de você se comunicar com o outro. Agora você está entre os seus, entre gente que entende a sua língua, é mais fácil você dizer, eu estou com uma dor aqui, uma dor ali. E aí, ou seja, a sobrevivência se torna mais fácil. Até para arranjar emprego e tal. Você vê nos Estados Unidos, tivemos lá, a máfia italiana nasce aonde? Em Nova York, onde se juntaram todos os imigrantes italianos e assim vai. Aqui na Liberdade, por exemplo, falando de coincidências, foi até o Martini Suzuka, Martini Suzuka era um jornalista que tinha, ele sumiu, ele falou, olha que coisa curiosa, os japoneses vêm para São Paulo e vão para um bairro chamado Liberdade. É muita coincidência, né, meu? É muita coincidência, é uma massa. Está dizendo que tem misticismo também nisso? E você vai me dizer que não? Ah, velho, vamos lá. Voltando. Ademais, nascido em 1744, Meyer Amschel Hofschild. O nome, na verdade, é Meyer Amschel, a família Amschel Hofschild. Era filho de uma modesta família de comerciantes, na qual também havia rabinos renomados, motivo pelo qual seus pais pensavam que o primogênito poderia se dedicar à teologia. Então, com a morte dos pais, quando tinha apenas 11 anos, Meyer entrou mais cedo no mercado de trabalho com um cargo de aprendiz em um banco em Hanover, sendo que ele ficou por lá durante muitos anos, até que, tendo aprendido e economizado bastante, decidiu retornar a Frankfurt em 1770, onde casou e abriu seu próprio negócio. Atenção. Então Meyer começou a negociar moedas antigas, objetos curiosos e obras de arte. E assim que juntou o capital suficiente, passou a se dedicar exclusivamente às finanças. Em poucos anos, tornou-se banqueiro e administrador do condado de Hesse-Kassel, sob Guilherme I. Ora que, nessa posição, ele aumentou a riqueza de Guilherme I e a própria. Nota, para o melhor entendimento da instrumentalização do sistema bancário em prol de uma causa que não tem nada a ver com a opinião dos humanos, assista ao programa Exilados de Capelas, 13 famílias dinásticas, linhagem Li, cujo link está na descrição. Voltando, agora vamos começar as coincidências. Ambos foram favorecidos pelas guerras napoleônicas. Primeira coincidência foi ele ter caído nas graças de Guilherme I. Já tem um monte. De repente ele foi trabalhar, ele começou a juntar dinheiro, começou a criar uma fortuna assim, de uma hora para outra, aquelas perguntas, por que só ele? Vamos lá. Voltando, ambos foram favorecidos pelas guerras napoleônicas. Outra nota, antes de seguir, pare por aqui e assista ou reassista ao programa Os Exilados de Capela, as 13 famílias dinásticas, linhagem Onassis, cujo link está na descrição, que também tem muita coincidência relacionada principalmente com as guerras. Todavia, enquanto Guilherme I vendia os serviços dos seus soldados à Inglaterra e à Prússia, Meyer emprestava fundos aos governos para financiar os esforços de guerra. Os Rothschilds foram os principais financiadores durante as guerras napoleônicas, dado que eles financiaram o exército britânico, a coalizão contra Napoleão, fizeram empréstimos, venderam ouro e ganharam dinheiro com isso, disse a BBC Mundo o jornalista americano Mike Rothschild, que, apesar do sobrenome, nada tem a ver com a dinastia. Sim, ele herdou esse sobrenome. Rothschild, sabe-se lá da onde, mas tudo bem, não tem nada a ver com a dinastia. Então, gente, isso aqui é o ponto curioso da coisa. Mas o cara não teve mérito. Eu não estou dizendo que o cara não tem mérito. Eu já citei em outros programas isso, eu já falei. Nesse estudo que nós fazemos dos Exilados de Capela, eu já mostrei outros casos, como o caso do sultão
do Brunei. Sultão de Brunei. O pessoal fala, ah, mas o cara nasceu sentado num poço de petróleo. Por também uma grande coincidência, o cara nasceu sentado num poço de petróleo, contudo, o cara não é burro. O cara não joga dinheiro no lixo. Eu não digo que o cara não tô, longe de mim, longe, passa longe, muito longe de mim, negar a capacidade do cara. Eu acredito na meritocracia. Eu acredito na meritocracia. Por isso que eu falo que são coincidências. Um cara altamente capacitado nasce em cima de um poço de petróleo. Podia nascer qualquer um lá e ter conseguido dinheiro, não feito nada, mas exatamente aquele cidadão, naquela hora o cara está nos... Esses caras, podem ver, eles estão sempre no lugar certo e na hora certa. E não são incapazes, são pessoas altamente capacitadas, tanto é que eles mudaram o mundo. Eles mudaram o mundo. Quando eu trouxe essa coisa das 13 famílias dinásticas, a discussão à época, vocês lembram, era a questão dos exilados de Capela. Bom, mas esses alienígenas chegaram aqui, onde é que eles estão? Eles não estão em boteco, ele não está num boteco de Peruíbe passando pano na mesa. Você não vai encontrar um alienígena lá. Eles estão mandando no mundo. Claro, eles dispõem de muita capacidade de ferramentas, de muitos tipos de ferramentas. Você vê, dinheiro é ferramenta e de vários tipos. E quando não, eles são os donos da ferramenta. Você vê o sistema bancário. Pega aqui, tanto é que eu falei, esse aqui, a linhagem Li, que é uma família chinesa que financia o Partido Comunista Chinês, financia essa chinesada no mundo inteiro aí. E os Rothschild. E eu achei interessante aqui, eu ia fazer um comentário, eu até dei uma parada, mas eu falei, deixa eu ler inteiro, para eu poder comentar a coisa. Você vê. Olha como parece que o cara... os pais dele morreram quando ele tinha 11 anos. E ele conseguiu entrar no trabalho como aprendiz em um banco em Hannover. Ficou por lá durante muitos anos, até que, tendo aprendido e economizado bastante, decidiu retornar a Frankfurt, onde casou e abriu seu próprio negócio. Mayer começou a negociar moedas antigas, objetos curiosos. Depois eu quero saber, eu estou com curiosidade, que objeto é esse curioso, e obras de arte. E assim juntou capital suficiente para se dedicar exclusivamente às finanças, ou seja, ele queria lidar com a ferramenta. Ele falou, eu não vou mais trabalhar para obter a ferramenta, eu que vou fornecer a ferramenta para quem eu quiser. Olha a sacada do cara, serei o dono da ferramenta. E essa visão aí é uma visão acima da média. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. O Silvio Santos, grande nome, ele fim dos anos 60, 70, ele adquiriu o baú da felicidade do Nóbrega, do Manuel de Nóbrega. E esse baú da felicidade, o cara ia pagando uma grana lá, como se fosse um consórcio. E aí ele era sorteado e ganhava um prêmio. Para aumentar o interesse, o que o Silvio Santos colocou lá? Casas. Ele comprava uma casa e sorteava. Aí o pessoal ficava louco, todo mundo quer ter uma casa própria. Quer ter uma casa, aliás, que pensa que é própria, porque você é obrigado a pagar, através do IPTU, um imposto, um aluguel para o governo, que fica sem pagar para você ver se a casa continua no seu nome, vai a leilão. E o que ele fez? O seguinte, aquilo que viria a ser o Banco Pan-Americano, ele montou um banco, tinha um outro nome, eu não lembro agora, depois passou a se chamar Pan-Americano, mas ele montou um banco para quê? Para fazer empréstimo para ele mesmo, o povo abria a conta, ele fazia empréstimo para ele mesmo para comprar terreno,
financiar a construção das casas e depois a mobiliar as casas, aumentando o interesse do baú da felicidade. As pessoas compravam o carnê do baú, ele ia lá, guardava no banco, ou seja, ele era o dono da ferramenta. E quando ele precisava, ele emprestava a ferramenta para ele mesmo, a juros baixos, e aumentava o interesse do produto dele, que era o baú da felicidade. Mais para frente virou o Banco Pan-Americano, ele entregou a ferramenta na mão de terceiros e as pessoas tentaram dar um golpe lá, mas conseguiram, mas a coisa se estabilizou logo. E o Silvio Santos falou, não, eu vou, meu nome está em jogo, vou indenizar todo mundo que foi prejudicado. Mas, para você entender, isso é uma coisa do judeu. Lembra que eu falei no começo do cinema, da indústria cinematográfica norte-americana, quem financiou? Os banqueiros judeus. Eles passaram o quê? A serem os donos das ferramentas. Ou seja, em vez de eu trabalhar para obter ferramenta, não. Eu vou começar a produzir ferramenta aqui. Através do quê? Juros. O sistema bancário hoje, no mundo, ele é fictício. Por quê? Ele se baseia em quê? Em juros. O que é juros? Escravidão. Escravidão. Os banqueiros judeus, que tem aquela história toda, desde o Egito de ser escravo, depois tiveram problema com os romanos, com toda a história da humanidade, os judeus dançaram muito. Mas o que eles fizeram? Inverteram o jogo e falaram, nós vamos escravizar a humanidade. Através do que? Taxa de juro. Quando o banco põe lá cheque especial, o que eles estão falando? Você é meu escravo. A partir do momento que você usa o crédito, usa o cheque especial, esses artifícios é um dinheiro que não existe, que você vai ter que pagar depois. Ou seja, eles escravizaram o mundo. Entenderam? A sacada deles, quando eles precisam de dinheiro, eles fazem empréstimos para eles mesmos, a juros zero. E quando os outros precisam, melhor exemplo disso, Cinemateca do Mamá. Assista O Mercador de Veneza, aquele com Al Pacino. Muito bom. Ok? Dito isto, eu encerro a aula de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora que vocês financiam o Mamá. Vocês que dão ferramenta para o Mamá. É o banqueiro judeu. Mas vamos lá. Dito isto, vamos para a descrição do programa, onde estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. E antes de seguir, é só o começo. Esse estudo sobre os Rothschild vai longe, mesmo. Não para por aqui não, ele progride. Nós vamos entender muito mais das grandes coincidências que tornaram os Rothschild uma família poderosíssima, 13ª família. É um ranking isso? Não sei se é um ranking ou é um ranking invertido, porque eles são muito poderosos, esses caras. Eu acho que é um ranking invertido. Na verdade, você deveria contar de baixo para cima e não de cima para baixo. Eu contei, cara, número 1, número 2, seguindo a orientação do senhor Banerjee, mas essa é a família de todos, na minha opinião, a mais poderosa. Mas vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Aqui tem o meu livro aqui. A Máquina da Verdade, esse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar para a molecada, que a molecada irá adorar. Aí tem o meu outro livro, Romance, A Saga de Kid Winchester, e aí tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer sua doação, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí vamos na sequência ter o link da Boutique do Cuesta, para você comprar a sua beca de conservador. O link do meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop, com letras de Mateus. E vamos lá, para assistir, para entender melhor a coisa de hoje. Quem já assistiu, reassista, e quem não assistiu, assista, porque vocês vão ver como tem muita coincidência. Essa história tem coincidência demais, meu Deus.
Os Exilados de Capela, as 13 famílias dinásticas, linhagem Kennedy. Os Exilados de Capela, as 13 famílias dinásticas, linhagem Lee. Os Exilados de Capela, as 13 famílias dinásticas, linhagem Onassis. Na sequência tem o contato do Cuesta para você enviar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. Aí tem o link do grupo do Cuesta no Getter. Também tem o grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Atenção, próximo evento, Denilson, todos os carros. Próximo evento, Denilson, chamando. O grande conflito, Francis e amigos. A verdade sobre o catolicismo, Inefáveis Deus, no sábado, dia 18 de abril de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 18 de abril de 2026, às 18 horas, o grande conflito, Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo, Inefáveis Deus. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!